vem desfrutar do amor de Deus. Você e sua casa, deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 19, versos 26 e 27. Assim diz a palavra do Senhor: O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. No verso 26, nós somos lembrados da importância de exercer o mandamento de cuidar dos nossos pais, a fim de não ser uma desgraça para a sua família. É dever dos filhos cuidar dos pais e não maltratar. É dever dos filhos obedecer e seguir as instruções. Os que seguem os conselhos dos pais acrescentam beleza e honra à sua vida. Esse ensino se torna ainda mais vívido na nova aliança que foi anunciada pelo profeta Jeremias e concretizada por Jesus. Certamente, Jesus deu vida aos símbolos do Velho Testamento, vivendo em obediência ao Pai Celestial, obedecendo aos seus pais terrenos, e assim nos deixando exemplo para seguirmos os seus passos. Acrescentar beleza e honra à nossa vida depende mais, com toda certeza, de atos interiores do que exteriores, pois o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Na verdade, aquilo que nós vemos outros fazendo, filhos, qualquer ser humano fazendo, é resultado daquilo que ele tem abrigado no coração. Furto, violência, opressão regem a vida daqueles que não ouvem o ensino de seu pai e a instrução de sua mãe, e assim se tornam vergonha e desonra para seus progenitores. No verso 27, que diz: Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Certamente, nós precisamos não apenas escutar, mas precisamos parar para ouvir, prestar atenção. E isso deve resultar em obediência. Portanto, é importante lembrar que esse verso é uma oportunidade para evitar o erro e assim se afastar do mandamento. Portanto, não escute simplesmente para tornar a esquecer. Ouça e escute para
obedecer. Em capítulo 5 de Provérbios, nós aprendemos algo já sobre o mesmo assunto. Naquele texto, nós lemos Provérbios 5, 1 e 2. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim, você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. A sabedoria nos é dada para viver dentro dos limites estabelecidos por Deus e assim poder desfrutar da vida com Deus, com equilíbrio e bom senso, sem parar de ouvir a instrução e sem afastar-se das palavras que dão conhecimento. Hoje, o conhecimento e o acesso à informação estão transbordando para a humanidade. Porém, o bom senso e o discernimento estão cada vez mais escassos perante a humanidade. Estamos perdendo a capacidade de olhar para dentro de nós mesmos e ver que é possível controlar a nós mesmos. Porque estamos sempre tentando, a todo custo, controlar as ações do outro. Especialmente quando o outro fala coisas que nós não queremos ouvir. Essa escassez de bom senso e discernimento diz respeito ao mau uso de uma ferramenta que Deus nos deu, que são os nossos ouvidos. Pois muitos ouvem, mas não dão a mínima atenção aos conselhos de Deus, especialmente quando estes conselhos contrariam a vontade e o desejo humano, e assim se afastam da instrução e das palavras que dão conhecimento. Consequentemente, vivem uma vida escassa, desértica, de bom senso e discernimento. Dá a entender que este apelo, nesse trecho de Provérbios, se aplica em todas as áreas da vida, pois diversas vezes nós podemos ouvir Deus dizendo no livro de Provérbios: ouça, meu filho, ouça, meu filho, ouça, meu filho. Você está ouvindo? Está prestando atenção? Está inclinando os ouvidos para Deus? Pois essa insistência nos dá a ideia de que ouvir exige ação. Deixar de escutar é perder a capacidade de perceber o discernimento, alcançar o bom senso e guardar o conhecimento. Por isso, o filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Talvez você esteja pensando: ainda bem que eu não faço isso. Eu pergunto: será? Se você não cuida dos seus pais, se você não os respeita, se você não os ouve, você é ladrão e roubador, pois está roubando o que é direito deles. Pois filhos precisam respeitar e obedecer aos pais. Portanto, pare e mude sua conduta, mude seu pensamento e haja com bom senso e discernimento. Algum filho pode perguntar ainda: mas se meus pais me derem ordens contrárias a Deus? É óbvio que antes importa obedecer a Deus, mas isso não lhe confere o direito de rebeldia, e sim oportunidade
de mostrar o amor de Deus em sua vida, respeitando-os, honrando-os, independente do merecimento. Porém, pais que temem a Deus jamais ensinarão o contrário do que Deus espera deles a seus filhos. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. E assim perderá a sensibilidade para reconhecer que, passe o tempo que passar, como filho, você sempre saberá menos do que seus pais. Por isso, respeite-os e honre-os, pois o único filho em toda a história da humanidade que sabia mais do que seus pais era Jesus. E mesmo assim, como filho, ele se submetia e obedecia. É o que diz Lucas 2:51. Então, não pare de ouvir a instrução. Não se afaste das palavras que dão conhecimento. Honre seu pai e sua mãe. E assim, você estará sempre honrando a Deus. Que Deus te abençoe. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia.